Autismo, uma questão séria que vem aparecendo cada vez mais nas últimas décadas ao redor do mundo todo, mas principalmente em países mais industrializados e mais evoluídos em termos de tratamentos e recursos de medicamentos. Olá, eu sou o professor Douglas, mestre em naturopatia. Eu quero fazer um vídeo para vocês hoje para fazer algumas revelações bombásticas que vão acontecer nesse ano ainda, envolvendo o quesito do autismo. Desde 2018, quando eu finalizei, na verdade, uma das minhas especializações, que foi em neuropsicoaprendizagem, eu comecei a ficar incomodado de perceber a desconexão que existia entre profissionais e a ciência da época, como era lidado com essas questões, uma questão séria como é o autismo, que surgiu quase que do nada nas últimas décadas. Isso me incomoda. Me incomoda porque quando questões difíceis como essas são tidas como genéticas, isso vai no inconsciente coletivo e faz com que as pessoas, as comunidades, se conformem ou entrem numa normose em relação ao tipo de assunto. Isso se ingessa na cabeça das pessoas e a gente segue meio que como se fosse uma maneira bizarra, aceitando essas coisas, convivendo com isso e não olhando mais para os lados, não olhando mais para os problemas e para as causas ou investigações de causas tão complexas como esta. Já tive vídeos banidos, né, no meu canal do YouTube, quando tentei fazer um documentário em relação a isso, e agora, nesse último ano, nada de política aqui, né, pessoal, mas assim, governos que se interessam e conseguem, através da saúde pública, realizar investigações e proteger as suas populações, vão começar a divulgar dados preocupantes e muito sérios em relação às causas, o que tem causado, ou que provavelmente tem causado essa onda gigantesca de autismo no mundo nas últimas décadas. E são profissionais e pessoas que estão nos bastidores, muitas vezes nem conhecidos pela mídia convencional, principalmente aqui no Brasil, mas que a gente que está sempre pesquisando e buscando já conhece, estão há mais de 15, 20 anos envolvidos na saúde de populações em relação ao uso de medicamentos, essas big pharmas da vida, né, que desenvolvem muitas vezes aí procedimentos, às vezes, infelizmente, duvidosos, com pesquisas e testes onde eles mesmos determinam a segurança. E qual não é a surpresa que quantas vezes a gente vê na mídia, né, esses medicamentos que são aí retirados das prateleiras por causar danos a milhões ou milhares de pessoas, né, que são lançados aí na mídia, nas prateleiras, na farmácia, nas indústrias, e só depois de ter tido um efeito colateral muito grave ou condições graves, são retirados de fabricação. A Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, a Food and Drugs Administration, Administração de Drogas e Alimentos, de Remédios e Alimentos, a FDA, suspendeu na sexta-feira a licença da vacina IXCHIQ contra a chikungunya, desenvolvida pela Valneva em parceria com o brasileiro Instituto Butantan. A decisão vem depois de 4 novos relatos de efeitos adversos graves, incluindo hospitalizações e uma morte. O que nos faz pensar onde estão as verdadeiras pesquisas, os testes, a segurança para que esses medicamentos tivessem sido avaliados corretamente antes de ser colocado disponível aos públicos e aos médicos em questão. That ain't what we're talking about. We're talking about why they're putting mercury in vaccinations and why it's never been tested since 1929 when Lilly developed it. Outras questões também envolvem, logicamente, a alimentação, o estilo de vida e o meio externo. Quanto a alimentação ela pode nutrir ou desnutrir condições de microelementos responsáveis por controlar neurônios, enzimas, cérebro e outras coisas mais. Quanto que alimentos podem vir contaminados com agrotóxicos ou N outros tóxicos que podem ser colocados aí em fabricação, às vezes de agropecuária, de alto rendimento, e esses químicos que ficam agregados dentro das moléculas dos alimentos, dos vegetais e também dos animais,
das carnes em animais que vivem em confinamento extremo para que sejam abatidos, quanto que isso atravessa a barreira placenta-feto, afetam as crianças, afetam essas mães, e depois, com o passar do desenvolvimento, essas questões vão junto com essa criança se desenvolvendo e aparecendo causas ou sintomas muito sérias, onde nós denominamos para colocar dentro daquelas caixas, né, que nos sirvam problemas e questões, sem muitas vezes uma investigação completa, uma investigação correta de onde vem essa fonte, de onde veio essa questão, onde elas foram originadas. E aí nós começamos no automático a lidar apenas com os problemas e com as causas, mas não com as origens. Essa história é bem complexa e começou aproximadamente em 1986. O atual presidente dos Estados Unidos, em 86, assina uma ordem isentando totalmente indústria de medicamento sobre efeitos colaterais, principalmente em crianças. Isso foi muito sério. Esses medicamentos que são utilizados aí em massa em populações do mundo inteiro como imunizantes estão na mira dos cientistas integrativos e médicos integrativos de saúde integrativa, que não tem vínculo nenhum com grandes indústrias pelo seu efeito de toxicidade, pelos elementos que esses medicamentos muitas vezes são constituídos, pelos seus conservantes, pelos seus ingredientes, que muitas vezes nem estão colocados na bula. E tem efeitos negativos na biologia humana. Muitos componentes não são e não foram realmente corretamente testados antes de serem colocados para as populações. Muitas vezes também, em alguns casos, o excesso ou a repetição desses medicamentos para algumas pessoas, crianças, no caso, como estamos falando, ou muitas vezes mães grávidas, podem ter efeitos colaterais e alteração epigenética, ou seja, durante aquele desenvolvimento do embrião ou logo após o parto, essas crianças começam a ter um desenvolvimento totalmente diferente e condições neurológicas graves começam a acontecer. Como eu disse para vocês até minutos atrás, alteração de enzimas, de vitaminas, minerais, agem totalmente sobre o cérebro, sobre o neurônio dessas crianças que está em formação. Bilhões de neurônios e conexões novas são feitas todos os dias, a cada minuto. E qualquer alteração em traumas, alimentação, no meio ambiente, podem ter efeitos catastróficos durante essas fases de desenvolvimento. Podem ser condições reversíveis, mas muitas podem ser condições irreversíveis. E esse ano, vocês estão vendo algumas imagens aqui, esse ano vai se iniciar investigações e vão ser feitas revelações bombásticas em relação a isso. Bobby, autism, if I could, I don't want to go too long because we have a lot of people, but the autism is such a tremendous horror show, what's happening in our country and some other countries, but mostly our country. How are you doing on that? We are doing very well. We will have announcements as promised in September. We're finding certain interventions now that are clearly, almost certainly causing autism. São milhões de dados analisados. São pessoas que, como eu disse, estão trabalhando nisso já há mais de 20 anos e em governos que se preocupam em pesquisar seus fornecedores, né? Pesquisar como que essas indústrias entram nos seus países com medicamentos, com recursos para a área da saúde. Nós acabamos de vivenciar há 5 anos atrás aí, né, a pandemia, que foi assim uma virada de chave na história da humanidade sem precedentes.
nós assistimos aí N dificuldades, mudanças, coisas inimagináveis aí na área da saúde. E qual não é a nossa surpresa que a gente viu muita coisa ser repensada, feita, procedimentos serem refeitos, enfim, não nos cabe agora aqui discutir isso, mas as bases são as mesmas. O desenvolvimento desses medicamentos, o desenvolvimento desses conservantes que são colocados em alimentos, em comidas industrializadas, tudo isso afeta o desenvolvimento da criança e tem participado nessas últimas décadas nessa explosão do que nós chamamos de autismo, que muitos têm como causa genética. Existem raras condições onde podem ser chamados de genética. Isso é muito raro. Por que é muito raro? Nós temos que abrir a cabeça e começar a pensar em espécie, começar a pensar na vida do planeta. Nosso DNA, que até hoje não é compreendido pela ciência convencional, é uma estrutura altamente desenvolvida, não só o nosso, né? Todas as espécies do planeta. É uma estrutura altamente desenvolvida para que ela seja reagente ao ambiente e para que ela possa conservar a vida no planeta já há bilhões de anos. E aí a gente pensa, quantas agressões uma célula ou as células de todos os organismos vivos que se reproduzem e se replicam já sofreram para ter a evolução do planeta nesses bilhões de anos? Doenças, climas, pragas naturais, mudanças de temperatura, né? Nós não tínhamos recurso tecnológico praticamente nenhum, né? Então como que as espécies e o ser humano também sobreviveu e evoluiu a tantas agressões em bilhões de anos e somente agora, de umas poucas décadas para cá, estão havendo as supostas alterações genéticas nas mães para que essas condições raras comecem a acontecer? E detalhe, de maneira seletiva, apenas em países altamente tecnológicos e países altamente desenvolvidos, principalmente em recursos de medicamento. Não somente nesses países, mas inúmeros, aparecem muito mais nessas condições. Tudo isso vai ser revelado, tudo isso está sendo investigado e vai aparecer na mídia internacional. Eu espero conseguir trazer com mais clareza aqui para vocês. Eu já tive vídeos barrados do YouTube, vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, quando eu tentei fazer documentários em relação a isso. Por que um vídeo é banido? Se não mostra mentira, se não mostra imagens chocantes e se tudo foi feito com referência científica, referência bibliográfica. Por que o banimento? Por que a censura? É isso que eu quero que vocês acompanhem e venham trazendo aqui cada vez mais. Eu quero trazer cada vez mais para vocês. E sim, existem vários tratamentos, várias ferramentas de tratamentos naturais para todas as condições de saúde que a naturopatia traz, inclusive para essa condição difícil e rara como a síndrome do autismo. São ferramentas nutracêuticas, ferramentas nutricionais, ferramentas onde você utiliza protocolos para fazer um detox dessas crianças, suplementação e várias outras condições que podem melhorar muito esse ambiente biológico para que essa criança possa, de repente, ter uma reversão desses quadros. Isso acontece com uma frequência muito grande, mas que a mãe, a família tem que aceitar, tem que incorporar e ajudar o terapeuta, ajudar o profissional da saúde que for trabalhar com isso, que são os naturopatas. A gente está numa linha paralela à saúde, na saúde integrativa, buscando e olhando para as causas e para a saúde, e não para o doente e para a doença. Essa é a diferença dos mestres naturopatas que estão aí desde a época da antiga Grécia, da época dos alquimistas, se desenvolvendo muitas vezes em silêncio, em pesquisas e estudos já antiguíssimos e protocolos de saúde que são desenvolvidos já há muito tempo, utilizados na saúde, esquecidos pela ciência e cada vez mais agora presentes e sendo divulgados a populações do mundo todo. Então, pessoal, muito obrigado. Eu fico por aqui.
Espero ter trazido um pouco de informação sem deixar dúvida, mas o caminho, por enquanto, é esse. Nós vamos passo a passo divulgando as informações corretas e esperando que as coisas aconteçam antes de ser equivocados ou de trazer a informação equivocada para vocês aqui. Eu tenho meus vídeos sobre esses temas no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, na descrição dos comentários. Quem quiser curtir, participar, assistir, estarão lá disponíveis. O Instagram, por exemplo, não tem como você clicar em links no comentário, mas se você abrir o Instagram no seu notebook ou no seu computador e você consegue copiar aquela string e colar no navegador, você já vai abrir direto o link, vai aparecer o vídeo, os que não foram bloqueados, né? Vai aparecer o vídeo lá direto para que você possa assistir, curtir e se inteirar um pouco mais dessas condições ou dessa condição de saúde rara das crianças que vem acontecendo e está em todas as populações aí, praticamente do mundo todo, que é o autismo. Gente, muito obrigado a todos, aguardo a presença, aguardo a curtição e o compartilhamento. Mandem esse vídeo para quem vocês quiserem, tenham interesse, divulguem e estamos também à disposição para fazer tratamentos, recomendações e avaliações, se for assim da vontade de cada um de vocês. Obrigado, pessoal, até mais.